aí, galera, tudo bem? Aqui é a professora Patrícia. Olha, hoje eu vou dar uma ajudinha para vocês aqui na matéria de biologia, porque nós estamos falando sobre divisão celular, agora no terceiro bimestre, certo? Só que antes de falar de divisão celular, eu achei importante a gente falar sobre o núcleo celular, tá? É uma matéria que vocês viram agora, a pandemia, no caso, célula, né? Em geral, vocês viram na pandemia. Vocês viram lá que a célula é formada por 3 partes fundamentais, que é a membrana plasmática, o núcleo e o citoplasma, né? Falando de uma célula eucariótica, a célula, por exemplo, do ser humano, né? Célula que tem núcleo. Então, por que para entender a divisão celular, a gente tem que conhecer o núcleo? Porque lá dentro do núcleo tem uma coisinha chamada DNA. Então, primeira coisinha que eu quero que vocês prestem atenção. Olha lá. A atividade dessa semana é atividade para ser colocada no portfólio. Não esqueçam disso. Então, a atividade do dia 16 de setembro é atividade para ser colocada no portfólio, tá? Então, bora lá. Então, nossa atividade é sobre o núcleo, o que tem dentro do núcleo, para a gente poder entender como ocorre a divisão celular. A divisão celular, qual que é, professora? Mitose e meiose, que a gente vai ver depois. Para que serve a mitose? Vocês viram na aula passada. Para crescer um tecido, para regenerar um machucado, tá? Para reprodução de seres como uma bactéria, que eu vou explicar depois na próxima aula, tá bom? Então, voltando ao nosso assunto. A célula tem um núcleo, tá? Como vocês estão vendo aí na figurinha, ó. Aproximando aqui a figura, vocês veem o núcleozinho da célula. Dentro do núcleo, eu tenho DNA, tá? O DNA, ele pode estar de várias formas dentro do núcleo, que é o que eu vou ensinar para vocês. Como assim de várias formas? Esse DNA pode estar todo enroladinho, ou ele pode estar todo bagunçado, igual um monte de linha, toda solta. Então, é isso que vocês vão aprender, tá bom? Como que o DNA tá lá dentro do núcleo, tá? Então, para que serve o núcleo? Se o DNA tá dentro do núcleo, o núcleo armazena o quê? Nossa informação genética. Então, primeira função do núcleo, armazenar a informação genética, armazenar o nosso DNA. Se o nosso DNA está dentro do núcleo, o DNA comanda tudo que está na nossa célula, né? Comanda todo o nosso organismo. Então, outra função do núcleo, controlar todas as funções da nossa célula, tá bom? Então, essas são as funções do núcleo, tá? Outra coisa, dentro da nossa célula tem uma estruturazinha que chama citoesqueleto. Ele é uma estrutura que vai coordenar os movimentos lá dentro da célula. Porque quando a nossa célula for dividir, uma célula, pensa, dividir em duas, ela tem que fazer movimentos para dividir, né? Ela tem que fazer movimento para uma se tornar duas. Então, o citoesqueleto que vai ajudar, tá? Então, tem que lembrar do citoesqueleto, tá bom? Nós estudamos lá na primeira semana de setembro o ciclo celular. Existem as fases do ciclo celular, lembram? A primeira fase nós chamamos lá de intérfase. O que é a intérfase? É a parte, vamos dizer assim, é o momento que a célula não está se dividindo. Na intérfase, a célula não se divide, ela está se preparando para dividir. Se na intérfase a célula está se preparando para dividir, ela está produzindo alguma coisa. Ela está gerando as coisas que ela precisa para se dividir, não é? Então, veja só. Se a célula em intérfase não está se dividindo e está se preparando para dividir, ela vai produzir proteínas que ela vai precisar. E olha só, uma célula mãe vai dar origem a 2 células filhas, porque ela está se dividindo. O DNA que ela tem não é suficiente. A célula mãe tem um pouco de DNA, ela vai
mandar para 2 filhas, o DNA que ela tem não é suficiente. Então, o que ela tem que fazer com esse DNA? Ela tem que duplicar esse DNA, certo? Então, o que acontece na intérfase? Duplicação do DNA, para que a célula mãe possa dividir seu DNA com as células filhas, tá? Então, ó, na intérfase ocorre a duplicação do DNA, tá bom? Lembra, para acontecer a divisão, é necessário a duplicação do DNA, tá bom? Se eu vou duplicar o DNA, as minhas células filhas vão receber um material genético igual ao meu, igual à célula mãe, tá bom? Agora, é o que eu falei lá no início, nós vamos entender como o DNA fica lá dentro do núcleo. O DNA, ele pode ficar dentro do núcleo de 2 formas. Todo bagunçado, parecendo um emaranhado de linha, ou todo organizadinho, parecendo um xizinho. Quando o DNA está todo emaranhado, parecendo um monte de linha, a gente chama o DNA de cromatina, igual tá aqui no desenho, ó, gente, onde a minha cabeça tá aqui, ó, cromatina. É quando o meu DNA está descondensado, ele está desenrolado, ele está só enrolado num pouquinho de proteína. Essas proteínas chamam histonas, tá? O meu DNA, então, na forma de cromatina, ele está unido só a algumas histonas, que são algumas proteínazinhas, tá? Mas ele ainda é um emaranhado, ó. Ele é um monte de linhazinha solta, que não tá bem enrolada, tá bagunçada. Imagina a célula se dividir, imagina a célula, pensa só, imagina como que essa célula vai jogar metade do DNA para uma célula filha e metade do DNA para outra célula filha nessa bagunça. Como que ela vai dividir metade dessa bagunça de linha para um lado e metade para o outro? Não tem jeito. O que a célula faz? Ela pensa, não pensa, né? Mas ela se organiza. Como? Na forma de cromossomo, onde eu coloquei aqui minha cabeça agora, ó. Na forma de cromossomo. Olha lá dentro do núcleo, onde eu coloquei aqui, ó. Olha os xizinhos lá. O meu DNA vai se condensar. Ele vai se enrolar. A gente chama esse DNA de DNA condensado, é o DNA na forma de cromossomo. Então, o cromossomo é o DNA condensado, o DNA espiralado, na forma de espiral, DNA enrolado. Agora que o DNA está todo enroladinho, tá vendo? Na forma de X, está todo organizadinho, tem como a célula puxar metade do DNA para uma célula e metade para outra célula filha, né? Então, veja só, é importante saber como o DNA está organizado dentro do núcleo para saber como que a célula consegue se dividir. Se tiver a bagunça de cromatina, é muito difícil conseguir puxar metade do DNA para uma célula filha e metade para outra. Então, a célula organiza seu DNA na forma de cromossomo para poder se dividir, tá? Então, repetindo, cromatina é o DNA, é o material genético descondensado, né? O que é descondensado? É quando não tá muito enrolado, tá? E o cromossomo é o nosso material genético condensado, espiralado, enrolado em proteínas que são chamadas histonas. Nessa figura aqui de baixo, a gente vê, ó, primeiramente nosso DNA, depois a cromatina, que é o DNA enrolado num pouquinho, e por último, ó, o DNA bastante condensado na forma de cromossomo, beleza? Por último aqui, pessoal, que eu quero que vocês entendam, o vídeo tá travando um pouco aqui, eu acho.
é o seguinte, o nosso DNA, quando ele for representado na forma de X, quer dizer que esse DNA já foi duplicado, tá bom? Ó, o cromossomo da gente, quando a gente vê lá no desenho, o xizinho, quer dizer que eu tenho 2 fitas de DNA já duplicadas, tá? Por isso que eu coloquei aqui no desenho, ó, onde tá a minha cabeça aqui, ó. Uma perninha só toda enroladinha é um cromossomozinho. Aí a célula vai dividir, então ela vai duplicar o DNA. Então agora eu vou ter um cromossomo com 2 perninhas, cromossomo com DNA duplicado, tá? O DNA, quando ele é duplicado, ele é unido por uma região central, ó, que chama centrômero, aqui é a regiãozinha central, chama centrômero. E aí a gente passa a chamar as fitas de DNA de cromátides, tá? Então, uma perninha do cromossomo eu vou chamar de cromátide e a outra perninha também vou chamar de cromátide, tá bom? Então, é só uma visão geral. Assistam esse vídeo aqui, ó. Assistam. É para assistir, gente. Sério mesmo. É rapidão, é coisa bem rápida. Assista, tá? Para você ter mais uma noção sobre cromossomo. E aí, depois, vem cá e responde a atividade, tá? Não se esqueçam. Um abraço, é só uma visão geral, bem fácil, tranquilo, respondam, coloquem no portfólio e até mais. Um abraço para todos.